Olá, queridos pais e ou responsáveis dos nossos alunos do ensino médio. Saudações a todos e todas. Continuando o nosso trabalho, o meu trabalho de apresentação de aulas e conceitos de ensino religioso a vocês. Como eu já tenho falado, esse trabalho consiste na apresentação de um estágio para o ensino médio em ensino religioso, para concluir o curso de ciência da religião que eu estou fazendo na Uninter. Este é o último estágio e estamos aqui na reta final. E com a dificuldade da pandemia, as escolas estão ainda algumas fechadas, outras estão funcionando de maneira precária e não há condição de o formando ir até a escola para fazer o estágio. Então, o governo federal, através dos órgãos competentes, liberaram as instituições a fazer ou permitir que os formandos façam estágios online. E com isso foram criados muitos dispositivos, entre eles este formato que eu estou usando, que é o estágio por extensão universitária, onde o formando opta por dar cursos como se estivesse dando aulas em sala de aula. No meu caso, um pouquinho diferente, porque eu não estou falando como que para alunos do ensino médio. O meu intuito e a minha proposta para a faculdade, lá para a instituição Uninter, foi apresentar um conhecimento direcionado aos pais e ou responsáveis dos nossos alunos. Eu vi essa necessidade porque os alunos sabem o que estudam, né, na sala de aula, eles não sabem, alguns ainda vão chegar lá, né? Mas quando eles entram na sala de aula e o professor de ensino religioso chega, eles aprendem ali ou eles passam por aquela experiência de aprendizado e vão para casa. Não é o caso dos pais ou responsáveis. Até porque de alguns anos para cá, começamos a observar ou observou-se o fato de pais e responsáveis dos alunos e alunas começarem a não deixá-los participarem do ensino religioso pelo fato de que tinham uma ideia, um conceito de que o ensino religioso era proselitista, o professor ensinava só sobre uma religião e como imposição também para que o aluno aderisse àquela religião. Mas eu sempre vou dizer isso daqui, não é mais o protocolo dado pela Constituição e também a partir dos órgãos competentes. Os professores de ensino religioso agora devem falar de religião de maneira técnica, e não só de uma, mas de todas as matrizes religiosas, as maiores, de maneira que o aluno aprenda, conheça, assim como está estudando matemática, química, física, biologia, ele estudará religiões. Com isso, ele aprenderá sobre a religião ou a crença que ele tem, que a família dele tem, mas aprenderá também a do colega, com o intuito de conhecer para respeitar. Ok? Então, o meu intuito aqui é falar aos pais e ou responsáveis e, com isso, acrescentar conhecimento e mostrar que o professor hoje ele tem um novo objetivo, né? Que não é de mudar a mente do aluno para que aceite a religião A, B ou C. Não, não. Negativo. Ok? Na aula passada, eu falei sobre espaço sagrado. E nesta aula, como você já pode ver na tela que está diante de você, nós temos aqui um outro tema. O título de todo esse estudo está aí no lápis vermelho aqui em cima, como você pode ver. Ensino religioso, diversidade cultural e religiosa. Esse é um título abrangente e a gente vai falando de temas específicos dentro desse
desse contexto maior da diversidade cultural e religiosa. Estou usando o material didático, é o mesmo, que é muito rico em conteúdo, né? Esse material que é da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Nós temos vários temas que foram preparados por vários autores. Este aqui especificamente pela Benedita Lira de Barros, né? Nós temos a referência dela ali. Daqui a pouco a gente pode estar olhando isso, mas não tem tanta necessidade, porque este é um dado que eu hei de passar no relatório final, né, para a faculdade. Então, queridos espectadores e ouvintes, o tema de hoje é estes passos construídos para o encontro com o sagrado, né? Lembrando que o sagrado aqui pode estar se referindo o ser divino que se adora, né? A entidade que se adora, como também a ideia do sagrado ambiente, né? O ambiente sagrado, porque ali se manifesta a divindade de alguma forma, dentro da crença daquele que acredita. Então, espaços construídos para o encontro com o sagrado. Isto porque já posso adiantar, algumas crenças ensinam sobre o sagrado estar em todo lugar, mas outras não. Outras acreditam que o sagrado se manifesta em lugares específicos, principalmente em espaços construídos para tal. Ok, eu vou estar usando minha metodologia de ensino que eu uso sempre, que é leitura e explicação do texto lido, ok? Vamos lá. Observem as 3 imagens aqui, ó, esta e esta. E a professora Benedita Lira de Barros já vai chamar nossa atenção aqui, ó. Por que essas 3 construções são consideradas sagradas? Haja vista nós observarmos que são templos, né? Esse aqui dá para perceber claramente que é um templo zen budista. Esse aqui não dá para definir bem, mas é um templo, né? Um local sagrado. E este também, principalmente porque esse aqui dá para ver muito claramente que tem um altar aqui de madeira no fundo com imagens, né? Dá a entender ser aqui um altar de religiões afro-brasileiras, né? Enfim, de qualquer forma, são 3 espaços sagrados. Por que essas 3 construções são consideradas sagradas? Vamos tentar responder. Ou a professora Benedita tentará responder e nós estaremos aqui aprendendo. Desde as mais antigas sociedades, a humanidade, imersa em meio aos fenômenos visíveis da natureza, observou atentamente o sol, a lua, a chuva, o trovão, o relâmpago. Há um encantamento pelas forças da natureza que possibilitou uma relação com ela, muitas vezes estabelecida no campo religioso. Essa relação ocorria pelo fato de o ser humano acreditar que as forças da natureza poderiam intervir na vida humana. Assim passaram a identificar os fenômenos como forças espirituais, ou até mesmo divindades que deveriam ser venerados, adorados e cultuados. Ok, olha aí, ó, uma boa introdução à ideia de adoração e culto aos fenômenos da natureza, né? Aqui, antropologia da religião, estamos mostrando aqui através da professora Benedita que o ser humano, em dado momento da história, né, ele olha as forças da natureza e ele observa aquela grandeza ali, né? E ele observa que isso é muito maior que ele. E tendo em si a espiritualidade imanente, né? O senso, a ideia de espiritualidade, o sentimento de espiritualidade, então ele é conduzido, né,
por esse sentimento a olhar para essas forças superiores, que é da natureza, no caso, e acreditar que são deuses, né? E a partir daí cultuar, enfim, e criar crenças acerca disso. O ser humano, continuando a leitura, o ser humano então passou a delimitar lugares que possibilitassem vivenciar este mistério. Ou seja, relacionar-se com o sagrado. Relacionar-se com o sagrado. Eu gosto dessa expressão. A expressão relacionar-se ou relação com alguém, com alguma coisa, porque o culto é isso, né? É se relacionar com o sagrado. E se relacionar com o sagrado evoca a ideia de copiar, né, a concepção de relacionamento entre dois seres humanos, que eu já venho falando em aulas anteriores. Então, o ser humano olha para a superioridade dos poderes da natureza e imagina que são deuses e começa a venerá-los, porém, para se relacionar com esses deuses imaginários ou criados pela sua fé, ele já começa a imaginar também esses seres como se fossem seres humanos, ou que tenha um formato parecido com os seres humanos, ou que tenha atribuições semelhantes à do ser humano, como vontade, se aborrece, se alegra, chora, né? Enfim, são atribuições humanas, né? Essas coisas. Então, o ser humano, para se relacionar com esses deuses, com esses seres, com essas forças, já começa a imaginá-lo como se fosse também um ser humano, como se ele fosse um ser humano. E para isso, para se relacionar, ele precisa disso, né? Como eu falei. O ser humano não consegue se relacionar com nenhum ser que não seja parecido com ele ou pelo qual ele não consiga entender. Então, tratando-se de deuses, ele cria espaços que agora se tornam sagrados. E nós aprendemos na aula anterior o conceito de espaço sagrado. Não vou ficar falando aqui porque nós já falamos, é só voltar na aula anterior e ver a definição que os nossos mestres deram lá enquanto aprendemos com eles, né? Ok, os lugares preferidos de início foram as montanhas, os rios, os lagos e alguns tipos de árvores ou florestas. Estes locais escolhidos pelas comunidades para reverenciarem os seus deuses são chamados de lugares sagrados. Ok? Gente, não vou já entrar aqui, mas vou dar uma deixa. Quando grandes autores escrevem sobre lugares sagrados, espaços, né? Lugares não, espaços sagrados, sobre manifestação do sagrado, isso fica assim cada vez melhor, mais gostoso para estudar, para aprender. Isso, claro, para quem gosta, né, de estudar sobre as divindades, sobre religião, espiritualidade, enfim. Daqui a pouco mais a gente chega lá. Então vamos lá. O que faz com que o lugar se torne sagrado é a hierofania. Olha que legal isso aqui. O que faz com que o lugar se torne sagrado é a hierofania. E a gente já vai aprender o significado dessa palavra, hierofania. Observa que na aula anterior demos uma definição e nesta já está havendo uma complementação, né, uma extensão, complementação do conceito dado na aula anterior sobre o que torna um lugar sagrado, né? O professor Eloy Corrêa dos Santos, na aula anterior, nos mostrou o caminho, trilhou conosco até certo ponto e agora a nossa professora Benedita continua nos guiando no caminho do conhecimento acerca do o que faz, o que torna um lugar sagrado. E ela está respondendo agora de uma forma bem mais direta, né? O que faz com que o lugar se torne sagrado é a hierofania. Vamos em frente para aprendermos isso daí. Ou seja,
a manifestação do divino naquele lugar ou naquele objeto. Acrescento eu agora, porque já estudei um pouco sobre isso, com Mircea Eliade, com outros grandes autores. Então, hierofania é a manifestação do divino. Lembrando que divino aqui é o ser que o indivíduo acredita, né? A força superior, que ele agora acredita ser um Deus, ele deposita sua fé, então é um divino, né? Então, a hierofania é a manifestação do divino ou da divindade naquele lugar. E eu já posso acrescentar também naquele objeto. Pode ser numa pedra, pode ser numa árvore, não é? Então, a palavra em sua origem grega pode ser dividida em duas partes, hiero e fania. Hiero significa sagrado e fania significa manifestação. Então, a palavra hierofania significa manifestação do sagrado para nós. Ok? Legal isso aqui. Portanto, nos lugares onde o sagrado se manifesta, ali acontece o que chamamos de hierofania. Quem escreveu isso e quem fala disso é um grande autor, né? Mircea Eliade, em 2001, no material publicado em 2001. Ok. Um lugar profano torna-se sagrado quando a presença do divino se torna permanente naquele local. E também quando as pessoas declaram que naquele lugar existe uma energia capaz de transformá-los, levando-os a uma comunicação e relação com o sagrado. O que a escritora está dizendo aqui, a professora Benedita está dizendo? Que o que não é sagrado é profano. Isto é uma tese de Rudolf Otto, né? Na sua tese Sagrado e Profano. Mircea Eliade também escreveu algo sobre o assunto. Então, tudo que não é sagrado é profano. O oposto do sagrado é profano. O oposto do profano é sagrado. E ela está dando aqui uma definição. Um lugar profano, ou seja, que não é sagrado, torna-se sagrado por causa ou quando a presença do divino se torna permanente naquele local. E também quando a pessoa declara que naquele lugar existe uma energia capaz de transformá-los, levando-os a uma comunicação e relação com o sagrado. Ou seja, o ambiente se torna sagrado quando acredita-se que o divino ou a divindade está permanentemente ali, ou pelo menos a força, a energia da divindade está permanentemente ali, trazendo transformação aos que ali frequentam e também levando-os a uma comunicação com o divino. E também levando-os a uma relacionamento com o divino. Ok? Muito claro, muito bem explicado pela professora. E nós já vamos aprendendo mais. Uma atividadezinha a gente sempre pula, porque não é nosso intuito fazer nenhuma atividade aqui. É apenas lermos e entendermos o que está exposto aqui no artigo, no material, né, didático. Construção do espaço sagrado. Que construções são essas? Altar, santuário, templo, mesquita, sinagoga, terreiro, no caso da Umbanda e Candomblé. Ok. Lugar sagrado, construído, é qualquer estrutura arquitetônica construída por pessoas, por seres humanos, né? Que essas construções se destinam a ser visitadas com fins devocionais, religiosos, espirituais. Por exemplo, uma igreja, um terreiro de Umbanda e Candomblé, uma mesquita, no caso dos muçulmanos, né? Com a religião deles, no caso, a religião muçulmana, que agora me falhou a memória, o nome da religião, me desculpa aí.
E entre outros, enfim, né? Evangélicos numa igreja, os judeus no templo de Salomão, por exemplo, né? Enfim, né? Eis aí, alguns povos antigos dirigiam suas orações aos seus deuses no alto das montanhas, pois acreditavam que, quanto mais alto fosse o lugar, mais facilmente entrariam em contato com seus deuses. Outros encontravam nas grutas os melhores lugares para realizar o encontro com o mundo espiritual. Bom, em tempos muito antigos não haviam tantos templos, né? Eram poucos, bem poucos. Muito antigos mesmo, antes do Império Romano, antes do Império Grego, eram poucos templos, né? Então, usava-se muito as montanhas, os rios, como foi lido aqui anteriormente, locais elevados ou até mesmo cavernas, né? Vamos lá. Você sabia? Não vamos saber agora. Que os lugares sagrados podem variar entre lugares naturais, né? Montanhas, rios, vales, cavernas, enfim. E também lugares construídos. Lugares na natureza, rios, lagos, montanhas, grutas, cachoeiras, etc. E lugares construídos, templos, igrejas, casas de orações, cemitérios, até cemitérios, né? E etc. Fique por dentro. Aqui no lapisinho vermelho. A figura ao lado mostra o Monte Sinai, que está localizado na Península Arábica, no continente asiático. Ele representa para os judeus e cristãos um lugar sagrado, pois se atribui que foi neste lugar que Moisés recebeu as tábuas da lei de Deus. Os 10 mandamentos, os 613 mandamentos, os 620 mandamentos. Ok? Então, eis aí um exemplo de lugar sagrado natural, a montanha ou uma das montanhas lá, conhecida como Monte Sinai, na Península Arábica, no continente asiático. Seguindo em frente aqui, os templos sagrados. Ok. Os templos são construídos para abrigar e reunir os seguidores da tradição religiosa da qual deliberou fazer aquele templo, né? Para adentrar ao templo é necessário conhecer certas regras, como as purificações, tirar ou não os sapatos, colocar ou não o véu, no caso das mulheres, colocar ou não algo sobre a cabeça, no caso dos homens, e etc., né? O templo representa a ligação do ser humano com o sagrado e é nele que cada pessoa pode entrar em contato com a divindade. O apóstolo São Paulo, da Bíblia, né? Que foi um dos pregadores da mensagem do cristianismo depois do ano 34 depois de Cristo, afirmava que todo aquele que crê em Jesus Cristo se torna templo do Espírito Santo, isto é, morada da divindade que o cristianismo adora, né? Nesse caso, vemos que o corpo se torna simbolicamente templo da divindade. Esta imagem se repetirá também em outras tradições religiosas. Deixa eu voltar aqui nesse primeiro parágrafo aqui, onde diz que os templos são construídos para abrigar e reunir os seguidores daquela tradição religiosa. Para adentrar ao templo é necessário conhecer certas regras, como purificação, tirar os sapatos ou não, colocar véu ou não, colocar algo sobre a cabeça ou não. Olha só, queridos espectadores e ouvintes, eu preciso chamar sua atenção para isso daqui. Eu tenho visto pessoas que questionam algumas coisas relacionadas a determinadas religiões, muito mais no cristianismo, né, que é a religião que está mais próxima da sociedade brasileira, né, é considerada a maior religião no Brasil, maior número de seguidores, por isso está tão próxima do brasileiro. E questionamentos como a denominação tal que é procedente do cristianismo, né? Cristianismo protestante, evangélico protestante, enfim,
Ah, eles têm o costume tal lá e eu não concordo, não concordo, não concordo, eu concordo com isso, não concordo com aquilo. Queridos, olha só, é necessário eu passar para você essa informação como professor de ensino religioso, como pesquisador, como estudioso, para você entender o seguinte: as religiões existem. O conceito de sagrado existe de acordo com cada religião. E qual é o meu conselho para as pessoas que querem seguir uma religião, seja ela qual for? Qual for? Você tem o direito de escolher a religião que você quer e você tem a liberdade para fazer isso. No entanto, porém, quando você escolhe uma religião ou uma denominação religiosa procedente de outra, enfim, né? Quando você escolhe, qual é a atitude que você deve ter ao escolher? Obedecer às regras que lá existem. E não chegar lá tentando mudar tudo. Você não tem essa liberdade. Você tem a liberdade de escolher a religião que você quer, né? Você tem o direito de escolher e a liberdade para fazê-lo. O que você não tem é o direito, nem deve imaginar que tenha liberdade, a menos que alguém lá dentro dê, mas isso dificilmente acontece, porque as leis já estão estabelecidas. Então você tem o direito e a liberdade para escolher, mas não tem para chegar lá e fazer mudanças, né? Por isso você tem o direito de escolher, avaliar entre as muitas opções e escolher aquela que se adequa mais à sua concepção de religiosidade, né? Indo para lá, você deve já ir com o coração inclinado a obedecer, ok? Então, não questione regras impostas ou que já existem nas religiões, regras de santidade, regras com conceito moral ético fundamentado naquela religião, a partir dos escritos sagrados que eles têm como base, enfim, tudo isso já existe, já está lá, e você, ao deliberar ir estar com eles, fazer parte daquele grupo, já deve ir predisposto em obedecer, ok? A menos que você queira criar sua própria religião, coisa que eu particularmente acho impossível, porque na era pós-moderna nós dificilmente criamos algo relacionado à crença, à religião, porque, sinceramente, do meu ponto de vista, você pode discordar, não tem problema, mas eu acredito que tudo que tinha que ser descoberto e criado acerca de crenças religiosas já aconteceu. Hoje as pessoas só pegam carona. Mas se você conseguir também, será um prodígio, né? Mas é o recurso para aquele que não quer obedecer regras em nenhuma denominação religiosa, mas que pretende, né, praticar algum tipo de religiosidade. Ok? Seguindo em frente aqui na nossa leitura. Os mesopotâmicos, o pessoal que morava lá na Mesopotâmia, né, se destacaram pelos templos denominados zigurates, que foram construídos na região da planície mesopotâmica por volta do 4º milênio, 4.000 anos antes de Cristo, em áreas mais elevadas, pois representavam a ligação entre o céu e a terra. O zigurate era uma construção de diversos andares, diversos patamares, né, andares e tal, sendo que o de cima era sempre menor do que o de baixo e representava simbolicamente uma montanha cósmica. O povo da Mesopotâmia acreditavam que os deuses também moravam nos zigurates. Se você observar as expressões de fé, os incas, os maias, os astecas, você verá que os templos deles também têm essa característica, né? São patamares em forma de pirâmides e acreditava-se que os deuses moravam, ou que a divindade adorada morava lá dentro. Os povos da Mesopotâmia acreditavam que os deuses também moravam nos zigurates.
Assim, para estabelecer contato com eles, era importante frequentar essa construção arquitetônica que se tornava morada da divindade. Visualize abaixo o mapa da Ásia, localizando a Mesopotâmia, atual Iraque, onde ocorrem conflitos religiosos e políticos até os dias de hoje, né? Saiba mais. O mapa é uma representação, um registro daquilo que está sendo observado. Os mapas representam extensas áreas da superfície da Terra, por isso não mostram muito detalhes, né? Falando do mapa acima aqui, ó, dos mapas, ó. Não mostra detalhes, mostra apenas silhuetas, né? Então, eis aí o Oriente Médio, região da Mesopotâmia, aonde é o Iraque hoje, né? Ok. Fique por dentro. Deve ser algo sobre essa imagem, né? Existe um monumento em pedra que foi encontrado na Mesopotâmia, chamado de Código de Hammurabi. Nesta grande pedra estão inscritas diversas leis. Muitos acreditam que ela foi talhada por volta de 1700 a.C., por mando do rei Hammurabi. É um dos códigos de lei mais bem preservados e antigos que se tem registro nos dias de hoje. Ok? Então, eis aqui a pedra, uma imagem da pedra, onde está contido o Código de Hammurabi. Ok? É o código de lei mais antigo encontrado até hoje. Muito bem. Você sabia, aqui no lapisinho vermelho, os povos orientais costumavam dar o nome aos seus filhos que tivessem significados apropriados. O nome Siddhartha, que é o nome do Buda, né? O primeiro Buda, Siddhartha Gautama, significa aquele cujos objetivos são conquistados, ok? Budismo. No continente asiático, no atual Nepal, há muito tempo atrás, no século 6 a.C., nasceu Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? Em uma família aristocrática. Isso quer dizer família muito rica. Então, eis aí sugestões culturais. Acesse no portal Dia a Dia Educação os links abaixo, né, para assistir sobre o Buda. O filme O Pequeno Buda, dirigido por Bernardo Bertolucci, é possível entender quem foi Siddhartha Gautama, aquele que atingiu o estado de Buda. A palavra Buda também tem um significado, que significa iluminado, né? Aquele que alcançou a iluminação. Enfim, temos aqui desafio, pesquisa o significado do seu nome e ou do nome de uma pessoa de sua família presente em sala de aula. Que seria para o aluno no caso, né? Mas isso aqui é interessante para você, telespectador aqui do nosso canal do YouTube. O meu nome, por exemplo, Gilberto, é Gilbert no original, é de origem anglo-saxônico e significa fazendeiro. Só no significado, né? Quem sabe um dia aconteça. Então é legal, é interessante isso daqui, você observar, porque é uma tradição cultural histórica antiga entre os povos, colocar nomes nos filhos com significados dos quais lhes interessavam. Para melhorar nosso conhecimento, é a partir de Buda que a religião budista se inicia. Observe abaixo o mapa do continente asiático. Os budistas tanto podem fazer as suas devoções nos templos. Por que estamos falando do budismo? Porque lá em cima, nas 3 imagens, nós vimos lá imagens de lugares sagrados. Nós falamos aqui no contexto geral até agora, e agora vamos falar de alguns locais sagrados para algumas religiões, começando aqui pelo budismo, ok? É isso que está acontecendo. Talvez você ficou um pouquinho meio sem entender, mas é isso. Os budistas tanto podem fazer suas devoções nos templos como em suas casas.
reservando um cômodo ou um quarto onde é colocado o oratório, local de oração, com a estátua de Buda, e velas e incenso. O oratório doméstico permite a oração diária quando a família recita diante do altar as orações para renovar o compromisso com o grande líder, o Buda, né? Com seus ensinamentos e com a comunidade budista. Templos budistas. Os templos budistas surgiram após a morte de Buda, pois os seus companheiros até então não possuíam lugar de morada fixa, porque Buda deliberou se tornar um caminhante, um peregrino, né? E todos aqueles que seguiam ele também tiveram que aderir a esse costume, essa ideia. Porém, depois da morte de Buda, aí começaram a fixar locais de adoração, de culto, de devoção, no caso, e construíram templos e imagens a Buda, ao iluminado. Eles viviam sempre em peregrinação, viajando pela Índia, ensinando a doutrina budista, que é a doutrina chamada o caminho do meio. Nem a riqueza demais e nem a pobreza demais, mas o equilíbrio entre as duas coisas, basicamente falando, ok? Os primeiros templos budistas surgiram para abrigar os monges da estação chuvosa, que ainda hoje, durante 6 meses, são chamados de chuvas de monções. No início, os templos budistas eram cabanas, depois foram construídos templos que sempre eram financiados por seguidores ricos. Muitos foram construídos pelos monarcas da época. A vida monástica dos monges, no caso, budistas, surge depois da morte de Buda, de Siddhartha Gautama, né? E foi o primeiro Buda, o primeiro iluminado, o primeiro a alcançar o Nirvana. Ensino religioso, diversidade cultural religiosa, ainda continuando. Imagens de templos budistas. Olha aí. Aqui um templo. Aqui outro templo com uma imagem do Buda assentado sobre um elefante branco, que para o budismo é uma entidade divina, o elefante branco também, né? Ok. Você sabia? O templo budista manifesta sempre uma representação cósmica de acordo com a percepção de mundo que os antepassados possuíam. Os budistas vão aos templos para cantar, fazer oferendas e ouvir palestras feitas pelos monges. Você sabia que os templos budistas, principalmente os pagodes da China e Japão, são construídos em madeira? Atualmente, quando não tem a madeira, procura-se construir com um material que tenha a semelhança da madeira com cor e brilho. São observações a se fazer, né? Ok, na região do Tibete existe um templo chamado Jokang, que é muito importante. Existe uma lenda que afirma que foi construído por volta do ano 650 da era cristã, ou depois de Cristo, né? Onde havia um lago mágico subterrâneo no qual os visitantes podiam ver o seu futuro. Eis aí o templo. Eis aí as imagens, né, do referido templo. Vamos seguindo em frente. As stupas também são lugares sagrados. Tudo começou quando Buda morreu aos 80 anos. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram levadas a 8 lugares, onde foram construídas sobre as cinzas as stupas, que significam relicários, relíquias, né? Lugar de relíquias. Lugares onde se guardam coisas preciosas. Depois de muitos anos, o imperador Ashoka Maurya
que foi o maior governante da Índia antiga, dividiu novamente as cinzas e colocou-as em outros lugares da Índia. E assim as cinzas ou relíquias de alguns monges importantes foram sendo colocadas em outros países. Viu? Características da fé budista, das atitudes, enfim. Vamos conhecer alguns estilos de stupas. Que legal aí, ó. Relicários, né? Lugares onde há relíquias da fé budista, da crença budista. As primeiras stupas eram em forma de domos. Que formato é esse? É uma cobertura de forma encurvada, construída em geral com pedras ou tijolos que se apoiam uns aos outros, de modo que suportem seu próprio peso. É isso aqui, ó. As imagens estão mostrando a explicação. A stupa de Bodhnath, localizada em Katmandu, Nepal, possui 13 degraus que simbolizam os 13 estágios para se alcançar o Nirvana, como Buda alcançou, né? Como Siddhartha Gautama alcançou. Sua estrutura quadrangular representa nos 4 lados da parte superior a imagem de 2 olhos pintados, simbolizando os olhos de Buda, mantendo sua atenção ativa sobre os acontecimentos que se realizam em toda a sociedade. Suedagon é um pagode localizado em Myanmar, representa um dos lugares mais sagrados para os budistas. Os seguidores do budismo acreditam que neste local se encontram 8 fios de cabelo do Buda, guardados em uma pequena caixa. No topo deste pagode encontram-se pedras de rubis e diamantes e acima dessas pedras uma grande esmeralda. As torres são todas cobertas de ouro. Provavelmente essa daqui que está mostrando nessa imagem, né? Curiosidades acerca da crença budista, pessoal. É isso daí. Saiba mais. Myanmar é o país do sul da Ásia continental, limitado ao norte e nordeste pela China, a leste pelo Laos, a sudeste pela Tailândia e ao sul pelo Mar de Andamão, a oeste pelo Golfo de Bengala e a noroeste por Bangladesh e Índia. Ok. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o cristianismo. O cristianismo é uma religião que teve sua origem há aproximadamente 2.000 anos, no território da Palestina. Saiba mais sobre a Palestina. Palestina é o nome dado desde a antiguidade ao território da região do Oriente Médio, localizado ao sul do Líbano e a nordeste da península do Sinai, entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão, conhecido como Terra de Israel, ok? Ou, biblicamente falando, Terra de Canaã. Aqui nós temos um dado importante, muito importante. O cristianismo, assim denominado pelos europeus, é um dado, né? Na verdade, ele teve o seu início lá na terra conhecida como Palestina, ou Terra de Israel, ou Canaã. Jesus, chamado pelos europeus Jesus, brasileiros Jesus, pelos gregos Yeshua Christos, porque esse Jesus era judeu e o seu nome lá na terra dele era Yeshua Ben Yosef, Jesus filho de José. Religiosamente, Yeshua Ben Elohim, Yeshua filho de Elohim, enfim. Então, aqui é um dado importante e que deve despertar na sua mente, que está estudando comigo, algo interessante. Se esta fé e esta religião teve
início lá, isso quer dizer que teve início na expressão de fé dos judeus, porque Yeshua era judeu. Tudo que ele ensinou e tudo que está na Bíblia refere-se ao povo judeu e à cultura judaica. O Novo Testamento, mesmo tendo sido escrito em grego, que era a língua franca da época, a língua mais falada da época, como mais propagada, como é o inglês nos nossos dias, né? O Novo Testamento foi todo escrito em grego, mas isto não exime, não exclui o contexto cultural judaico de quem ensinou tudo que lá está escrito, com adaptações para os povos que não eram judeus, mas com princípios culturais judaicos. Isso aqui é só para aguçar aí ou acender uma lâmpadazinha na sua mente ou te dar um gatilho mental para você começar a pensar sobre isso. Isso aqui eu fiz questão de falar agora porque é a minha área de pesquisa, as raízes do cristianismo. Ok? Vamos seguindo em frente. No início, o cristianismo não possuía espaço geográfico sagrado destinado para o encontro com o divino. Interessantíssimo isso daqui. Por quê? Porque quando essa fé desse povo, chamado povo judeu, foi tirada da Palestina e levada para Roma, para a Europa, realmente começou a sair ali para fora de Israel, não havia templos. Por quê? Porque esta fé desse povo, que é o povo judeu, tinha um local sagrado, que era o templo em Jerusalém, que foi usado por centenas de anos por esse povo. Foi destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, 590 e poucos lá antes de Cristo. Depois foi reconstruído por Neemias e por Esdras. Depois reconstruído ainda melhor aí por Herodes, na época já do nascimento de Yeshua, ou de Jesus, como chamamos comumente. Mas era o local sagrado, o espaço sagrado, o templo sagrado para o povo judeu, de onde procede o cristianismo, era lá. Tanto era que a cidade sagrada também, Jerusalém, é considerada sagrada até hoje pelos judeus e pelos cristãos que pegaram a fé dos judeus emprestada e transformaram ela um pouco, né? Fizeram algumas mutações, acrescentaram algumas coisas e tal, levaram para fora de Israel, se tornou uma fé conhecida como se fosse uma fé europeia, mas não é, digo isso com firmeza. Apesar de ter passado por transformações, não quer dizer que ela não tenha sido pega emprestada pelos judeus, com os judeus, né? Ok? Então, é claro, inicialmente não havia templos. Até porque Yeshua, em momento algum, ensinou alguém ou mandou, ordenou alguém a levantar templos. Pelo contrário, ele ensinou aos seus discípulos fazerem mais discípulos e ensinarem para eles sobre essa fé. Então, é uma fé que nós podemos chamar de proselitista, porque é uma fé que pretende se expandir, levá-la a outros povos sem, contudo, forçar ninguém a aceitá-la, mas com o intuito de transmitir e de convencer através do testemunho de fé e da convivência e do relacionamento com esse Deus, que seria a ferramenta que seria usada para convencer o outro a aderir à fé a esse Deus. Em outras palavras, aquele que saiu para pregar deveria ter um relacionamento tão estrito, tão forte com esse Deus, que ao ensinar o outro olharia para ele e veria toda essa fé exposta em suas atitudes e no seu relacionamento com esse Deus, que seria convencido através desse testemunho. Ok? Continuando. Ele valorizava muito a pessoa e entendia que a ela era sagrada.
Bom, ele valorizava muito a pessoa e entendia que ela era sagrada. O cristianismo acreditava que a pessoa era sagrada, como lemos agora há pouco a carta do apóstolo Paulo, palavras dele dizendo que, ensinando, né, que para o pensamento de Yeshua, o ser humano é um templo, né? Segundo o Evangelho de João, no capítulo 4, afirma quando é narrado o diálogo da mulher samaritana com Jesus Cristo, Jesus responde à samaritana que não se adora em Jerusalém em lugar algum, mas haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, né? Confirmando a doutrina cristã de que o ser humano é o templo da divindade que se adorava e se adora no judaísmo e no cristianismo. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Saiba mais, o cristianismo, desde a sua fundação, passou por muitas mudanças, né? A primeira mudança que essa expressão de fé sofreu foi receber uma nomenclatura que não haveria necessidade. Assim como ninguém construiu templo enquanto Buda era vivo, porque ele era peregrino, adotou esse modo de vida, esse estilo de vida, assim também, isso que chamamos de cristianismo hoje, só passou a ser dominado assim depois da morte de Cristo e depois da morte dos apóstolos, né? E você, de repente, já leu a Bíblia no livro de Atos e pode questionar e dizer, Gilberto, mas a Bíblia diz que foi em Antioquia que começaram a ser chamados, os seguidores de Cristo começaram a ser chamados de pequenos cristos. É porque você talvez não entende a questão da cultura. Yeshua, que é chamado de Jesus, prega, faz discípulos, e eles são Talmid, em hebraico, que é discípulo, literalmente seguidor. E o conceito de seguidor, o conceito de discípulo, ele aparece na China antiga já, né? Em outras culturas orientais, aonde um lutador de artes marciais, ele é discípulo do mestre daquela academia de artes marciais e ele fala igual ao mestre, ele se veste igual ao mestre, ele anda igual ao mestre, ele luta igual ao mestre, ele aprende tudo com o mestre, né? E assim cada academia de luta se distinguia através do seu professor e dos seus alunos, que eram... As academias eram diferentes, mas o aluno era igual ao seu mestre. Então, quando passava na rua, alguém olhava e dizia, aquele ali é um discípulo do mestre fulano de tal, né? E no caso de Jesus é a mesma coisa. Haviam muitos mestres em Israel, mas os discípulos de Yeshua eram conhecidos porque seguiam e se pareciam com Yeshua, o filho de José, Jesus o filho de José, Jesus o descendente de Davi, Jesus o filho de Deus. Essa verdade está relatada na Bíblia quando Pedro, na noite em que Cristo foi traído, foi reconhecido por uma mulher e ela diz a ele, você é discípulo dele sim, porque você se parece com ele, você fala igual a ele, você anda igual a ele, come igual a ele, você é discípulo dele. Então, lá no livro de Atos, alguém escreve, Lucas escreve no caso, né, dizendo que os seguidores desse mestre chamado Yeshua em Israel, ou Yeshua Crestos, Yeshua, o ungido, Jesus, o Mashiach em hebraico, e Yeshua Crestos no grego, que significa a mesma coisa, Yeshua, o ungido. Então, no grego, Yeshua Crestos, a palavra Crestos significa ungido, também no grego. Então, os gregos passaram a chamar os seguidores desse Yeshua, o Mashiach de Israel, ou Yeshua Crestos para os gregos, começou a chamá-los de pequenos Yeshua Crestos. Por quê? Porque pareciam demais, se pareciam demais com aquele mestre judeu chamado Yeshua HaMashiach. Então não quer dizer que é uma nova religião sendo criada, não. Quer dizer que aquela expressão de fé daquele povo judeu, povo bem pequeno,
comparando-se a outros povos da terra, do mundo, se expandiu e chegou nas regiões de outros povos, mas com uma característica muito peculiar, né, que receberam desse grande mestre chamado Yeshua. Assim, de maneira que, ao se expandir e alcançar outros povos, os outros povos olharam e disseram, realmente são pequenos crestos, né? São mesmo cópia daquele mestre que ouvimos falar de Israel. Por isso, pequenos crestos, né? Daí derivou-se a ideia de cristianismo, ou seja, para as nações do mundo, cristianismo, mas para os judeus continua sendo a expressão de fé que eles tinham, né, que foi renovada através desse grande mestre chamado Yeshua. Gente, explicações à parte, essa é uma área que eu estudo muito, então por isso eu me empolguei aqui falando um pouco mais sobre ela, mas acredito ser de grande importância e de grande valor, porque é a religião hoje ainda mais propagada no mundo, mais difundida, mais falada, mais ensinada, mais vivida, e vale a pena, do meu ponto de vista, esclarecer algumas coisas sobre essa fé. Ok? Muito bem, o cristianismo, desde a sua fundação, passou por muitas mudanças, foi se institucionalizando, ou seja, se tornando uma religião institucionalizada, adotando formas de organização mais estruturadas e hierarquizadas, sacralizando os espaços, os objetos de uso litúrgico e os de culto também, os objetos de culto. Assim como as pessoas dirigentes que passam a ser entendidas como consagradas, os sacerdotes no caso, né? Sacerdotes, papas, bispos, arcebispos, pastores no cristianismo evangélico protestante, enfim. Os seus praticantes dividiram-se em vários grupos, entre eles o catolicismo romano, a igreja ortodoxa, né, que ficou mais para o lado oriental, né? O catolicismo romano ficou mais para o lado ocidente, na Europa. Aí depois o anglicanismo, que aí já é a igreja católica anglicana na Inglaterra, né? E houve também ali uma cisão na Europa própria, e a igreja ficou como a igreja católica romana e a igreja anglicana, né? Isso na Europa, depois do grande cisma que já havia acontecido anteriormente entre o catolicismo romano da Europa e a igreja ortodoxa do Oriente, né? Aí a igreja católica romana na Europa, né, na Itália ali, em toda a Europa também, que se expandiu, houve esse cisma na Inglaterra, e a igreja que ficou na Inglaterra quebrou o elo com a igreja católica romana da Itália, se tornou a igreja anglicana. E depois disso, ainda na Europa, o protestantismo através de Martinho Lutero, né? Ok? E depois do protestantismo houve ainda várias outras divisões que você conhece aí, né? Quando houve na Europa o protestantismo, aí depois da morte de Lutero, criaram a igreja luterana. E a partir daí vieram muitas outras. Igreja luterana, igreja presbiteriana, igreja batista, Assembleia de Deus, Maranata e outras mais, ok? Então, eis aí o cristianismo particionado, fragmentado, né? Então ele começa em Jerusalém, ele vem para a Europa, se torna religião. Em Jerusalém era só expressão de fé que fazia parte da cultura do povo judeu. Chega na Europa, ele se torna religião institucionalizada. Ele ainda predominava na Europa e no Oriente Médio. Depois se divide, aí fica a igreja ortodoxa no Oriente Médio, que existe até hoje, e a igreja católica apostólica romana na Europa, com seu núcleo principal na Itália, né, que é até hoje lá no Vaticano. Depois há um cisma na Europa,
Aí fica a Igreja Católica Romana e a Igreja Anglicana na Grã-Bretanha, né? Depois, na Europa ainda, a Igreja Católica Romana, que prevaleceu em outras áreas, sem ser na Inglaterra, passou por outro cisma, aí veio o protestantismo a partir de Martinho Lutero, e esse protestantismo ainda se fragmentou um pouco mais. Desculpa se eu estou sendo enfadonho, mas é uma aula que as pessoas pagam caro para aprender o que eu estou ensinando para vocês aqui. De graça, porque é um trabalho para a faculdade, com o fim de terminar o curso de Ciência da Religião na faculdade Uninter. Ok, queridos? Vamos lá, seguindo em frente. Fique por dentro. A figura ao lado, esta figura, mostra a fachada da Catedral de Curitiba, Catedral da Igreja Católica, né? Lá em Curitiba. Catedral é o edifício cristão católico apostólico romano, onde se encontra a sede de um bispo. O bispo é um líder sobre muitos padres, né? Para quem não sabe. Tanto que a palavra catedral tem origem no latim catedra, que significa trono. O trono do bispo. Ok? Mais uma curiosidade aí a aprender, né? A partir do século III depois de Cristo, os cristãos, que são seguidores de Jesus Cristo, como eu expliquei anteriormente, começaram a reunir-se em locais públicos construídos para adorar e louvar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. As construções se diferenciam entre catedrais, igrejas, paróquias e pequenas capelas. Isso no cristianismo católico apostólico romano, ok? Algumas são decoradas com entalhes de ouro, outras são simples construções e edificações comuns. Importante saber, cada época tem seu estilo arquitetônico, ok? Ok. Entretanto, o elemento comum em todas as construções dos templos da Igreja Católica Romana, da religião, seu interior é a existência de uma mesa central ou altar, no qual o responsável, o padre, né, seja lá quem for, preside a celebração. Em algumas está presente a imagem da cruz, tanto no interior como no exterior, sobre cúpulas ou torres. Ok? Muito bem. Pode-se encontrar em uma catedral. O que você vai encontrar em uma catedral? É possível encontrar o quê? O nártex. É a entrada, que é o quê? O nártex. É a entrada das antigas basílicas para conter os catecúmenos e penitentes. Número 2, o depósito. Lugar de colocar utensílios que não estão em uso no momento. Nave central do templo, né? É o espaço do corpo do templo, formada por colunas, corredores, no caso. Número 5, você encontra lá, naquele espaço sagrado, no templo, um altar, que é uma mesa onde se celebra a missa ou cultos. O altar-mor, altar principal, que fica geralmente no fundo do templo. Então, isso quer dizer que as igrejas, no geral, no cristianismo católico apostólico romano, tem 2 altares. O primeiro é uma mesa onde se celebra a missa ou os cultos, e atrás dela, ainda na parede, o altar-mor, que fica geralmente no fundo, ou seja, na parede, atrás da mesa onde se celebra. E geralmente nesse altar-mor, queridos, ficam ali nichos aonde se colocam imagens de santos reverenciados pelos católicos romanos. O púlpito, número 6, lugar onde os sacerdotes fazem as homilias, que são as pregações, os sermões, né? 7, sacristia, lugar onde se guardam os paramentos e outros objetos de culto. 8, casa das máquinas. Quando a igreja possui órgão de tubos, faz-se necessário a casa de máquinas, um espaço destinado à manutenção do órgão
de tubos. É um espaço enorme, né? Porque o órgão de tubos é enorme. Isso nas catedrais antigas. Um exemplo é a igreja de Notre Dame, né? Na Europa. O órgão de tubo que é enorme, um mecanismo gigantesco. Aí tem Casa das Máquinas, que é aonde se entra ou adentra para dar manutenção. Número 9, órgão de tubos. Instrumento musical que funciona através da passagem de ar comprimido por tubos de diferentes tamanhos quando acionadas as teclas. Número 10, coro, espécie de balcão ou palanque onde se canta e toca nas igrejas católicas, apostólicas, romanas. 11, tribunal, espaço no andar superior chamado de mezanino. Mezanino, andar pouco elevado, entre dois andares altos. Um outro elemento característico em vários templos cristãos é a presença de torres. As torres, no caso, simbolizam a elevação das pessoas em direção a Deus. Nelas encontram-se os sinos que, quando tocados, chamam os fiéis para o culto. Atualmente, muitos sinos são eletrônicos, mas antigamente eram tocados na força do braço, né? Puxava-se a corda, balançava o sino e a bolinha de ferro lá dentro batia nas extremidades e fazia aquele barulho, aquele tinido, e as pessoas sabiam, é a hora do culto. Ou marcavam também a hora, 6 da manhã, meio-dia e 6 às 18 horas, né? Algumas marcam 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 18 horas. Ok? Os templos cristãos se diferenciam uns dos outros de acordo com sua identidade religiosa. Por exemplo, nas igrejas católicas é comum encontrar no seu interior o batistério, lugar reservado para as celebrações do batismo cristão, enquanto que em outras igrejas cristãs, como as batistas e as pentecostais, o batismo é celebrado fora do templo, em piscinas, rios, represas ou lagos, quando os seguidores já possuem idade adulta, diferente da igreja católica que batiza crianças. É isso que ele quis dizer. Ela quis dizer, a professora Benedita. Ok? Vamos lá. Islamismo. No século VII, surgiu na Arábia uma religião que foi capaz de unir as diversas tribos que viviam na Península Arábica. E esta religião começou na cidade de Meca. Ok? Eis aqui uma imagem, né, de uma mesquita do islamismo, né, da fé dos muçulmanos, né? Aproximadamente no ano 610 depois de Cristo, Mohamed ou Maomé, numa noite, isolado numa gruta, ouviu uma mensagem do anjo Gabriel, o mesmo anjo Gabriel que aparece na Bíblia, né, dos judeus, na Torá dos judeus, na Tanar dos judeus, onde Deus ordenava-lhe que combatesse os pagãos e que todos deixassem de adorar ídolos e aceitassem o Deus da revelação como único e verdadeiro. Após 10 anos, Mohamed definiu melhor a doutrina de sua religião, reuniu os primeiros fiéis e construiu o primeiro templo, a mesquita. A partir de então, os seguidores de Mohamed, além de fazer suas orações em casa, procuraram se reunir na mesquita, onde, além de orar, encontravam-se para saber das notícias, trocar informações e oferecer apoio mútuo. Sexta-feira é o dia escolhido para a comunidade islâmica se reunir na mesquita para orar e aprofundar-se em questões sociais, políticas e morais. Saiba mais, todas as mesquitas têm o salão das orações com pouquíssimo mobiliário, pouquíssimos móveis, né? O chão é todo forrado de tapete, por isso todas as pessoas que visitam ou que aí vão para orar entram descalças, viu?
deixando os calçados fora do salão. As formas de construção das mesquitas seguiram uma planta retangular ou quadrangular. Assim, como nas igrejas cristãs o elemento comum a todas é o altar central, nas mesquitas o elemento comum é a presença do minarete. Ok, olha aqui as imagens, né? Uma mesquita enorme, muito decorada. Uma outra mesquita menorzinha, mas também bem interessante, né? Vamos lá para a leitura. As primeiras mesquitas não possuíam minaretes. O primeiro minarete foi construído em 665 d.C. em Bossora. O califa Muawiyah estimulou a construção de minaretes por influência das torres das igrejas cristãs. Se inspirou nas igrejas cristãs. Por serem altos, os minaretes têm a função prática de fazer chegar mais facilmente a voz do muezim, que chama os crentes para as 5 orações diárias. O que encontra-se no interior de uma mesquita? Vamos ver. A maioria das mesquitas tem uma planta retangular. O mihrab, arco na parede da mesquita, indica a direção da Kaaba, em Meca, né? Kaaba é o cubo, né? Na cidade de Meca. À sua direita, o mimbar, geralmente tem 3 degraus. As grandes mesquitas têm degraus maiores e mais elaborados. O profeta pregava do degrau mais alto, do mimbar. Porém, imã fala do degrau do meio. Nas mesquitas maiores do Oriente Médio, oficiais ficam sobre uma plataforma chamada daca e copiam as posições do imã para que o povo possa segui-lo. Ao lado há uma instante chamada cursi, sobre a qual o qari pode apoiar o Corão ou ao Corão enquanto ele recita. Do lado de fora há uma fonte para o ritual de higiene. Quem ensina isso é o Hussain, 1999. Saiba mais. A Mesquita de Omar, que é um patrimônio universal tombado pela Unesco, representa o marco de identificação da fé islâmica na paisagem da cidade de Jerusalém. É esta aqui, ó. Esta imagem. Ela está em Jerusalém, no centro da Jerusalém antiga, não a moderna. Está em cima do mesmo local onde já esteve o Templo de Salomão, né? E ali, muito provavelmente, haverá uma batalha travada, porque quando os judeus resolverem fazer ou levantar o terceiro templo, deverá ser exatamente onde está a Mesquita de Omar ou de Al-Aqsa. No Brasil, encontramos mesquitas em vários lugares, entre elas a Mesquita de Omar Ibn Khalab, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Provavelmente essa daqui, né? Já que colocaram a imagem, deve ser essa. Não tenho certeza, mas deve ser. Ok? Eis aqui as referências bibliográficas, bibliografia recomendada, e essa nossa aula chega ao fim. Queridos, agradeço muito a atenção de vocês e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até lá, gente!